A terceira divisão estava se aproximando de Bagdá após a invasão inicial e no início de abril de 2003, as forças americanas resolveram finalmente tomar a capital iraquiana a qualquer custo. Logo, lançaram um avanço blindado pelas ruas da cidade, e enquanto a tropa avançava para o centro, os soldados lutavam para distinguir amigos de inimigos. Eventualmente, as tropas pararam um carro na estrada e descobriram que ele carregava um coronel do exército iraquiano que acabara de virar o chefe de logística do setor de Bagdá. Isso lhes deu esperança. Sua estratégia estava funcionando. Confiante, a formação continuou avançando relativamente sem grandes transtornos até o aeroporto internacional de Bagdá. Porém, o avanço suave, que passaria a ser conhecido como Thunder Run, deu uma guinada inesperada para um caminho terrível. No auge da invasão ao Iraque, a Operação Iraq Freedom, a fase mais desafiadora da campanha terrestre, estava se aproximando. Uma luta decisiva por Bagdá decidiria o destino da guerra. A terceira divisão do exército dos Estados Unidos cruzou a fronteira do Kuwait com o Iraque em 21 de março de 2003. 3 dias depois, aviões de guerra americanos e britânicos começaram a bombardear bunkers da Guarda Republicana guiados por tropas das Forças Especiais no solo. A intensa investida foi apenas o início, sendo a capital o próximo alvo de um ataque estratégico, com as tropas do 5º Corpo de Exército Americano formando uma linha de frente ao norte de Karbala, a 80 quilômetros ao sul da cidade. Enquanto isso, extensos comboios de tanques e forças terrestres chegaram do Kuwait. Pelo menos 36 mil soldados da elite iraquiana de 3 divisões diferentes estavam à espreita, chegando a cerca da metade da força total da Guarda Republicana. Eles estavam equipados com os melhores equipamentos do exército iraquiano, incluindo tanques T-72 de fabricação russa e artilharia pesada. Logo, as forças da coalizão encontrariam a divisão Medina ao norte da linha de frente, defendendo a rota para Bagdá. O ataque à capital foi brutal, havendo, na noite anterior, uma investida noturna de helicópteros de ataque Apache na 2ª Brigada Blindada da divisão Medina, onde pelo menos um helicóptero foi abatido e o restante forçados a recuarem. Os iraquianos armados com lança-granadas ofereceram resistência feroz, porém, como uma fonte militar britânica disse ao jornal The Guardian, antes de começarem a avançar, os inimigos precisariam se render ou seriam destruídos. Dito e feito, por vários dias, o poder aéreo da coalizão, composto por bombardeiros B-52, aviões de ataque Harry e A-10 Warthogs, perseguiram as forças da Guarda Republicana, conduzindo bombardeios diurnos e noturnos de alto risco a uma taxa de 1.000 surtidas por dia. Aeronaves americanas também lançaram centenas de milhares de panfletos alertando os civis para ficarem em casa. A Força Delta e o SAS britânico também utilizaram de lasers para identificarem alvos de bombardeio, fornecendo controle aéreo avançado no solo próximo às posições inimigas. Além disso, as unidades de artilharia dos Estados Unidos dispararam mísseis superfície-superfície ao sul de Bagdá. As forças aliadas também teriam que enfrentar as divisões iraquianas ao sul da capital e na cidade de Amarra, a leste, cada uma contendo até 12.000 homens como força total de batalha. Após alguns dias de combate, Washington começou a perceber que havia subestimado o número de tropas necessárias para aquela ação. No entanto, as forças aliadas, comandadas pelo general Tommy Franks, empenharam-se totalmente em bombardear o inimigo com a maior precisão possível, abrindo caminho para a incursão subsequente. Enquanto as forças britânicas se encarregavam de bolsões num feroz combate contra a resistência iraquiana ao sul, os combates também se estenderam à região de Qusar, Basra e na Síria.
Momentaneamente, os americanos sofreram fogo pesado da guarda republicana e ataques em suas linhas de abastecimento, levando à preocupação plausível de que a força principal havia se estendido demais em seu avanço sobre Bagdá. A luta só se intensificaria à medida que avançassem para a capital, mas, como Franks observou, a determinação dos soldados aliados era grande, afirmando que não haviam dúvidas sobre os resultados dos combates. Na manhã de 3 de abril, as forças americanas avançaram em direção a uma fortaleza inimiga que acabou sendo a posição iraquiana mais bem defendida de toda a guerra: o Aeroporto Internacional Saddam. Na primeira abordagem, os americanos perderam 2 soldados para o fogo de morteiro. A primeira brigada, a 3ª Divisão de Infantaria, precisou de várias horas de combate brutal para assumir o controle do alvo crucial. Então, pouco antes do nascer do sol, as tropas americanas foram submetidas a um contra-ataque feroz, e o centro de operações táticas tornou-se alvo de armas pequenas e morteiros fatais. Ainda sob o manto da escuridão e sem o conhecimento dos americanos, um punhado de tanques T-72 violou sua defesa e chegou a algumas centenas de metros. Uma fonte no terreno disse mais tarde que o batalhão só percebeu o perigo da situação quando um veículo de reconhecimento foi alvejado e um blindado Bradley foi atingido por um disparo direto de um blindado T-72. Os passageiros logo descobriram que o golpe foi apenas de relance e, enquanto dirigiam seu veículo em segurança, um esquadrão havia destruído 2 tanques inimigos com Javelin. Simultaneamente, um blindado M1 Abrams que passava no local atingiu o restante dos veículos inimigos. Com o amanhecer se aproximando, o ousado ataque aumentou enquanto rios de soldados inimigos de infantaria invadiram a área a pé. Em um esforço para conter o ataque, o sargento de primeira classe Paul Ray Smith lutou contra eles para proteger sua equipe, uma ação altruísta que lhe rendeu uma medalha de honra ao custo da sua própria vida. Aliás, a primeira medalha da divisão desde a Segunda Guerra Mundial. Os esforços de Smith e de toda a primeira brigada garantiram uma posição crítica e aproximaram as forças americanas dos portões de Bagdá. No dia 4 de abril, a 3ª Divisão avançou 400 quilômetros no coração do Iraque. Os planejadores militares estavam cientes dos efeitos desastrosos do combate urbano e tentaram evitá-lo. No entanto, eles perceberam que tomar o oeste de Bagdá, ou o que mais tarde foi chamado de Zona Verde, seria uma das principais bases militares para proteger toda a cidade. Se as forças americanas conseguissem se aproveitar apenas dos nós críticos e da infraestrutura, os ataques direcionados acabariam por enfraquecer o regime de Saddam Hussein, acelerando seu colapso. Igualmente importante, a estratégia não exigiu o envio de tropas para limpar todos os quarteirões da cidade. Enquanto isso, os militares iraquianos se preparavam para um ataque iminente, organizando grupos híbridos de unidades paramilitares irregulares. Eles também montaram barreiras improvisadas e desmontaram as pontes ao leste do rio de Ala para bloquear as unidades mecanizadas dos invasores. No entanto, os invasores não tinham uma imagem clara do estado das defesas iraquianas na cidade, e a inteligência americana tinha poucas pistas a oferecer. As circunstâncias incertas levaram o comandante da 3ª Divisão, o Major-General Buford Blount, a planejar um ataque blindado à capital para testar a resposta. A história oficial do Exército dos Estados Unidos detalhou que as imagens e outros relatórios inexplicavelmente não mostraram quase nenhuma resistência dentro da cidade. Havia inúmeras posições de combate pequenas, mas nenhuma das defesas deliberadas que o senso comum e a doutrina iraquiana indicavam. Afirmaram também que a inteligência e relatórios de campo pintaram um cenário e uma imagem de unidades mistas lançadas ao acaso para a batalha com pouco comando e controle. Não estava claro se Bagdá era uma armadilha, uma estratagema inteligente ou uma concha oca. O Major-General Blount se reuniu com o Coronel Dave Perkins, que comandava a 2ª Brigada, e apresentou-lhe o esboço do ataque que se aproximava. Uma força-tarefa blindada avançaria pela rodovia 8 até o centro-oeste de Bagdá e daria uma volta em direção ao aeroporto para se encontrar com a 1ª Brigada.
Perkins designou o tenente-coronel Eric Schwartz e seu primeiro batalhão do 64º Regimento Blindado para executar a missão. Na manhã seguinte, Schwartz montou uma força-tarefa de 29 blindados M1 Abrams e 14 veículos de combate blindados M2 Bradley. A força-tarefa começou o ataque que, enfim, entraria para a história como a Operação Thunder Run. Partindo do sul de Bagdá, os blindados avançaram pelas estradas principais, avaliando o que restava das defesas inimigas. A Companhia deveria liderar o partido e a Companhia C seguiria logo atrás. Na retaguarda, um anexo da Companhia C do 3º Batalhão seguiria o avanço. O ataque aos subúrbios começou às 6h30. Não muito tempo depois, várias posições inimigas em ambos os lados da estrada se abriram na coluna. Para piorar as coisas, as atividades civis não cessaram e os americanos fizeram o possível para separar as forças civis das forças hostis. Sempre que um veículo entrava na rodovia, a tropa disparava tiros de advertência, forçando os motoristas despretensiosos a se virarem. Mas o tráfego no lado oposto era uma questão diferente, pois os veículos precisavam ser avaliados e as unidades tinham muito trabalho para separar civis de forças hostis. A história oficial observou que evitar danos aos civis que não tinham ideia de que os americanos haviam chegado a Bagdá provou ser impossível. A coluna continuou pressionando em direção ao centro contra os defensores que se mostraram desorganizados. De repente, um tanque Abrams comandado pelo sargento Jason Diaz foi atingido e imobilizado. Schwartz estava hesitante. Se ele arriscasse recuperar o tanque, toda a força-tarefa ficaria vulnerável em um viaduto vital. No entanto, ele não podia simplesmente abandonar o tanque. Nos 20 minutos seguintes, a força-tarefa ofereceu cobertura, mas consequentemente se tornou um alvo fácil para a defesa que agora atirava em forças estáticas. E imediatamente centenas de soldados de infantaria chegaram para capitalizar as circunstâncias. Além disso, a tripulação não conseguiu extinguir as chamas e tiveram que ser resgatados por um companheiro de transporte de outro blindado. Então, para evitar que o Abrams fosse capturado pelos iraquianos, a Força Aérea bombardeou o blindado. Mesmo assim, o Ministério da Informação iraquiano mais tarde reivindicaria o crédito por destruí-lo. Depois de retomar o avanço, a força-tarefa encontrou oposição cada vez mais dura de veículos de combate e infantaria inimiga. Neste contexto, o sargento Stephen Booker estava a bordo de seu blindado M1 Abrams quando começou a disparar contra o inimigo utilizando a sua metralhadora calibre .50. No entanto, tal ação não funcionou como o esperado. Booker então agarrou seu fuzil M4 e saltou para fora da escotilha, rastejando para o topo da torre e engajou o inimigo. De sua posição, ele avistou um veículo blindado inimigo e, após transmitir a posição dele a seus homens, eles conseguiram colocá-los fora de ação. O líder ficou no topo da torre por vários quilômetros, guiando destemidamente sua tripulação e atirando no inimigo até ser atingido. Booker ganhou póstumamente a sua medalha Silver Star, que mais tarde seria elevada à Cruz de Serviços Distintos. Enquanto isso, a maior parte da força-tarefa avançou em direção ao objetivo, cobrindo o trecho final até o aeroporto. Numa tentativa desesperada, os iraquianos colocaram blocos de concreto na estrada para deter então a tropa, mas a blindagem superior do M1 Abrams colidiu com os obstáculos e os esmagou. Tendo rompido a barreira improvisada, o restante da força-tarefa passou e finalmente chegou ao aeroporto. Em apenas 2 horas e 20 minutos, a força finalizou a Operação Thunder Run e se uniu à 1ª Brigada. 2 dias depois, toda a 2ª Brigada conduziria uma segunda Operação Thunder Run pela mesma rota, mesmo o caminho tendo sido fortificado em parte do seu trajeto. Porém, os líderes que temiam uma resposta mais agressiva do inimigo do que fora no primeiro evento não encontraram resistência. Novamente, Perkins liderou seus homens pela rota original rumando ao norte de Bagdá. No entanto, ele desviou para o leste no distrito e assumiu o controle da chamada Zona Verde em apenas um dia. Isso acelerou dramaticamente a fase mais crítica da Guerra do Iraque. E se você gostou dessa história,
fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.